Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de chatbots e assistentes virtuais. Nessa aula, a gente vai entender um pouquinho sobre as métricas e também as avaliações de desempenho quando a gente fala sobre o uso dos chatbots. Porque a gente entendeu que nas aulas passadas, nas aulas anteriores, a gente entendeu que o chatbot ele é uma ferramenta de comunicação, ele faz o uso de inteligência artificial, ele faz o uso da coleta dos dados, ele entende a nossa linguagem através do PLN, ok? Ou seja, é um sistema totalmente complexo que ajuda a gente a se comunicar com ele, né? Tirar as dúvidas, entender o que está acontecendo no mundo, gerar informações e assim por diante. Mas para uma empresa, o que representa um chatbot? Porque não é só a questão de comunicação que eles vão avaliar. Uma ferramenta de chatbot, uma ferramenta de assistentes virtuais, elas precisam, além de comunicar com outra pessoa, né, comunicar com o humano, elas precisam agregar valor para a empresa, elas precisam fazer sentido para as empresas. E é nessa aula que a gente vai entender um pouquinho sobre essas métricas, sobre essas avaliações de desempenho, sobre a geração da agregação do valor para uma determinada empresa. Então, basicamente, o objetivo dessa aula é a gente entender e medir também a eficácia de um chatbot através das métricas de avaliação de desempenho. A gente tem algumas métricas principais que a gente vai abordar aqui nessa aula, como, por exemplo, a taxa de engajamento, a retenção e o que a gente chama de FCR, que é resolução no primeiro contato. Além disso, a gente também tem algumas ferramentas para análise dessas métricas e também dessas avaliações de desempenho quando a gente fala sobre esse tópico em específico. Então a gente tem uma ferramenta bem famosa no mercado, que é a ferramenta do Google Analytics, ok? Que pode, querendo ou não, ser integrado também com o seu chatbot para fazer o levantamento dessas métricas. E a gente também tem o próprio painel de métricas da ferramenta Dialogflow, ok? Que também, querendo ou não, é do Google. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essas métricas e avaliações de desempenho. Logo após a gente realizar o desenvolvimento do chatbot e a implementação do mesmo, o trabalho não termina só por aí. A partir disso, tem toda uma etapa também de aprendizado que o chatbot vai fazendo para justamente ele se aprimorar futuramente. Mas não é só isso, ok? Para garantir que o chatbot ainda esteja realmente agregando valor e atendendo os meus principais objetivos, a gente precisa então monitorar esse desempenho, monitorar o desempenho ali do chatbot. Então nessa aula a gente vai entender as principais métricas e os indicadores chaves para a gente conseguir mensurar, né, para a gente conseguir medir em números o sucesso de um determinado chatbot. Então permitindo assim a identificação de pontos de melhoria e também a otimização contínua. Primeira pergunta que eu faço para vocês: por que a gente deve realizar a avaliação de um chatbot? Por que isso é importante? Por que isso é fundamental? E aí vocês estejam, talvez, até respondendo aí na casa de vocês. Mas vamos lá, vou dar aqui algumas justificativas para vocês entenderem, ok? Primeiro, justificar o investimento. Fazer a implementação, a criação de um chatbot, isso leva tempo e leva dinheiro, ok? Cada etapa do processo de implementação do chatbot é um time de desenvolvedor que está ali por trás, é um time de segurança, é um time de dados, ok? Que vai ser utilizados ali para o chatbot, ok? Então é um ecossistema vivo ali de pessoas, de seres humanos que está por trás da implementação de um determinado chatbot. Então a empresa precisa justificar também o investimento. Para onde que foi esse dinheiro que foi pagado para os desenvolvedores, para o time de design, para o time de dados? E aí, o meu investimento, o meu retorno, né? Além disso, é fundamental para também identificar os possíveis problemas, tá bom? Métricas que podem ser levantadas, como por exemplo as intenções que não foram reconhecidas, ou então os fluxos, né, de conversas que possivelmente foram quebrados. E aí vai relevar também que o chatbot não está entendendo, ou então não está atendendo o usuário de maneira correta, da maneira que ele realmente foi treinado para fazer. Então é crucial, a gente precisa entender onde que o chatbot está falhando, a gente precisa monitorar o chatbot realmente de perto para entender todos esses possíveis problemas, ok? E também até mesmo justificar possíveis gargalos que podem acontecer dentro de um processo ali de implementação de chatbot. Além disso,
A gente avalia o desempenho de um chatbot justamente também para otimizar as experiências e também tomar as decisões estratégicas. Então o chatbot ele não é só responder perguntas, ele não é só uma maneira de diálogo que eu tenho entre máquina e humano. Ele também precisa ser agradável, também precisa ser eficiente. A gente não quer algo robótico. Por mais que a gente esteja falando com um robô, a gente não quer algo robótico. Poxa, somos humanos, a interação faz parte da nossa essência. Um chatbot que responde de maneira robótica, você não vai querer isso, certo? Então ele precisa ser agradável, precisa ser eficiente. Então ajustar a linguagem, cortar etapas desnecessárias ali do processo, melhorar o tom de voz do chatbot, do usuário também, e assim por diante. Então isso é eficaz, isso é uma maneira de otimizar também as experiências. Além disso, a tomada de decisões estratégicas, ok? Então a gente precisa ter as métricas necessárias para mostrar onde vale a pena expandir ou onde vale a pena investir ali dentro da própria ferramenta do chatbot. Então, quais são algumas das métricas mais importantes quando a gente fala sobre as métricas de avaliação de um chatbot? Primeiro, o engajamento. E aí o engajamento ele vem a partir dos usuários que estão ativos, exceções ali de usuários que estão ativos, né, do chatbot. E isso que vai mostrar o alcance dele. Quantas pessoas realmente estão interagindo com ele, com qual frequência que estão interagindo com esse meu chatbot. É a partir desse contato que a gente consegue entender se o bot está sendo útil ou então se ele está atraindo usuários. Mensagens. As mensagens elas vão indicar a qualidade da interação ali do nosso chatbot. Então, poucas mensagens elas podem significar que o usuário não achou aquilo útil ou então simplesmente que ele saiu rápido daquela sessão do chatbot. E muitas mensagens podem significar um sinal de excesso de complexidade, onde o próprio usuário precisa investir para conseguir uma determinada resposta. Além disso, uma das principais métricas é a duração média da sessão, né, da conversa que o usuário tem com o próprio chatbot. Depois, eficiência e resolução. A gente então tem a taxa de reconhecimento da intenção. Isso mostra se o chatbot ele está acertando naquilo que o usuário está tentando informar para ele. Além disso, também temos a taxa de resolução e o sucesso, que vai medir também a capacidade do bot resolver os problemas sozinhos. Depois temos as qualidades, as métricas de qualidade e satisfação. Então temos uma sigla que a gente chama de CSAT, que é basicamente o parâmetro ali de satisfação, e a sigla CES, né, que vai representar o esforço, que vai basicamente medir quanto foi fácil ou difícil para o usuário resolver aquele determinado problema do chatbot. Além disso, temos as métricas de recomendação, que a gente chama carinhosamente de NPS, ok? Para avaliar se o usuário recomendaria a experiência para outros usuários também, que aí vai basicamente representar um termômetro da confiança e fidelização daquele cliente, daquele possível usuário que vai ser transformado, querendo ou não, para a empresa, em métricas, ok? O feedback qualitativo. Então as métricas numéricas elas vão mostrar as tendências. E também a gente tem os comentários, né, que vai revelar os detalhes sobre o que funcionou e o que não funcionou. É bem parecido com a avaliação de um produto que a gente faz ali dentro de uma ferramenta de e-commerce. A gente tem o Amazon, a gente tem o Mercado Livre, certo? E aí quando a gente compra um produto é normal a gente avaliar isso. Por que a gente não faria a mesma coisa então com o chatbot, certo? Então a gente também tem esse uso do feedback. São algumas das métricas que a gente pode levantar e levar em consideração para melhorar o uso desse chatbot. Além disso, a gente tem as métricas de negócio, tá? O que é justamente o que a gente vai considerar como retorno sobre o investimento que eu estou fazendo daquela ferramenta. Redução de custos, né? Conversão de vendas, TMA, que é uma outra sigla que a gente tem aqui nas métricas, que é o tempo médio de atendimento. Então, por exemplo, o chatbot ele resolve em 2 minutos o que um humano poderia resolver em 8. Então, querendo ou não, isso é um avanço, né? Isso é uma métrica amplamente a ser considerada. Disponibilidade 24/7. Então, atendimento em feriados, madrugadas, ok? 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá bom? Além disso, a gente tem o processo da avaliação contínua, onde a gente consegue definir as métricas, coletar os dados, analisar os resultados, implementar as melhorias, testar e reimplementar. Então tudo isso vai representar um ciclo contínuo de otimização de processos, otimização do nosso chatbot, otimização da ferramenta em si. Então, mensurar o processo, o sucesso de um chatbot vai além de apenas contagem ali de interações. A gente precisa analisar as métricas de engajamento, eficiência,
qualidade e também o impacto do negócio para ter uma visão completa sobre o desempenho daquela ferramenta que a gente está implementando. Então espero que você tenha gostado da aula e até mais.